Boa, pessoal, vamos estar começando aqui a nossa live, tá? De quinta-feira. Então a gente vai ver os melhores pontos aí que aconteceu aí na nossa semana, beleza? Então, comentei algumas coisas com vocês aí na segunda-feira que poderia acontecer nessa semana e hoje a gente vai estar vendo aí o que aconteceu e também ver os pontos aí que ele pode andar através dessa quinta e sexta-feira aí que a gente tem pro nosso final de semana, beleza? Então, compartilhar a tela aqui com vocês para ficar um pouco mais simples, tá? Então a gente vai analisar o ouro aí primeiro, depois a gente vai por outros pares importantes aí que a gente sempre tá vendo. Aqui no diário, a gente pode ver aí que ele tem uma tendência de queda muito clara, certo? Então ele veio dentro dessa zona, caiu de novo, mas não perdeu o fundo para confirmar. Então provavelmente ainda ele pode vir perder o fundo, certo? Para ele continuar esse movimento aí de baixa. Aí, continuando esse movimento aí de baixa, a gente vai ter uma baixa bem legal aí quando ele perder esse fundo. Porque provavelmente ele pode vir buscar essa zona aqui, ó, aqui embaixo, ok? Onde foi uma zona de briga aí, onde o pessoal teve força para empurrar esse preço. Então, provavelmente aqui vai ter uma resistência bem bacana aqui, porque os caras vão querer defender esse mesmo preço que eles ganhou aqui nessa briga, beleza? É um pouco mais sobre oferta e demanda, isso daí, mas a gente deixa mais simplificado desse jeito, beleza? Então, a gente olhando aí para os time menores, que é o que a gente acompanha mais, certo? A gente pensou aí em uma compra. Por que uma compra? A gente estava pensando em uma venda, tá? Anteriormente, por causa dessa zona aqui que a gente teria de topo e fundo. Então, entre por volta do 71 a gente já teria uma venda. Comentei com vocês, stop muito grande, certo? Stop aí mais de 4.000 pontos. Então esse stop muito grande não daria para a gente fazer entrada. O que eu falei para vocês? Esperar algum resultado no time menor, como de 1 hora, certo? Ou como de 15 minutos. Então de 1 hora a gente viu que ele perdeu o fundo e voltou, então teria a primeira entrada. Então fazeria parcial, voltava, perdia fundo, vai no alvo de menos 27, depois voltaria no 0 a 0. Aqui ele já começa a fazer topos maiores. Foi aonde que a gente entrou na compra aqui para ver se esse preço ele subia um pouco mais até o 78, certo? Mas ele veio, ficou enrolando, voltou no nosso 0 a 0, não conseguimos entrar e aí disparou. Então o pensamento foi uma compra aqui por volta dessa zona aí essa semana. Então a gente acreditava muito que ele poderia continuar esse movimento aí para chegar em patamares até 18,50, ok? Então essa foi a nossa ideia, mesmo com pensamento de venda, tá? No gráfico diário, 4 horas aí. Mesmo com esse pensamento de venda, a gente tentou aí pegar no time menor as compras. Caso ele perca esse fundo aqui importante, a partir de agora, aí sim a gente vai pensar na venda desse ativo, porque provavelmente ele possa perder esse fundo e voltar aí para a gente fazer uma entrada muito boa. Então essa entrada aí vai ser perfeita se acontecer exatamente isso que a gente quer. Mas por enquanto a gente segue aí pelos movimentos de 1 hora, 15 minutos, para a gente aproveitar aí essa pequena alta que ele está fazendo, beleza? Então a ideia do nosso trade foi essa, exatamente pelo 1 hora. Então a gente pegou o FIBO desse último ponto a esse topo, ele voltou exatamente 71. Fizemos aí uma compra aí direto, tá? Então o stop aí ficou de 940 pontos. Quem quis deixar um pouco mais baixo, deixou aí de 580, quase 600 pontos, tá? E aí ele andou aí em por volta de 700 pontos da nossa entrada, beleza? Pedi para vocês travarem no 0 a 0. Eu queria que ele fosse 900 pontos, porque a gente ficaria mais tranquilo, tá? Mas ele começou a fazer uma formação de topos menores que o anterior, então eu sabia que poderia voltar no 0 a 0 aí dentro da nossa configuração. Mas hoje aí ele voltou no nosso 0 a 0, tá? Nessa madrugada aí, por volta de umas 3 horas da manhã. E agora tá fazendo esse movimento aí bem ruim, certo? Então a gente fica meio indeciso. Então marquei aí esse ponto aqui como resistência e esse ponto aqui como suporte.
Se ele confirmar fechando abaixo, a gente sabe aí que ele vai fazer um movimento de baixa, para perder aquele fundo importante que a gente acha no 4 horas. Beleza? Se esse movimento ele continuar para cima, passar essa resistência aqui que a gente demarcou, ele vai voltar. E aí quando voltar, a gente atira com mais facilidade para tentar pegar esse movimento um pouco mais amplo, com stop até menor, né? Quem não conseguiu entrar na primeira aí, provavelmente vai conseguir entrar nessa segunda aqui com stop bem menorzinho, beleza? Porque a gente coloca stop no fundo e tenta levar esse preço aí um pouco mais acima. Então essa vai ser a ideia, tá? Do ouro por enquanto. Então muitos atentos aí 1 hora e o 4 horas no momento aí, pra gente acompanhar esse preço. Fiquei um pouco gripado essa semana, tá ruim aí minha voz, mas a gente vai tentando levar aí, beleza? Já o euro, tá? A gente evitou várias vendas, mas eu tá comentando aí por quê. Que aconteceu? A gente tinha aí, dentro dessa zona, tá? Vou até ir por 4 horas para você enxergar um pouquinho melhor. Então, teria uma zona aqui, certo? De venda. Ele não volta aqui no 61 nem no 71 e continua o movimento. Então, a gente pega uma fibra bem ampla desse movimento. Então, é exatamente onde está marcado, entre o 78 e 71 aqui, entre essa zona de briga, beleza? Então, essa foi a ideia aí desse movimento. Então, aqui também teríamos uma zona, mas essa zona aqui seria no gráfico menor, que seria no gráfico de 1 hora, por exemplo. Então, é exatamente nesse período. Então, ele vem no 71 e dá entrada. Então, poderia fazer essa entrada, certo? De 400 pontos. E ele chegou aqui a 370 e voltou no 0 a 0. Para quem não conseguia deixar um stop de 400 pontos, daria para esperar pelo 15 minutos. Então, 15 minutos aqui, a gente consegue enxergar aqui, ó, uma divergência, tá? Se eu colocar um indicador aqui, deixa eu tirar isso daqui. Se a gente colocar um indicador aqui, certo? A gente vai ter uma divergência um pouco mais acima, que é essa daqui, ó, por volta desse preço, mais ou menos, ó. Então, seria aqui até aqui. Não fica tão legal aqui, mas a gente marcaria desse jeito. E aí ele volta, passa os 50%, tá? E ele volta nessa zona. Então teria uma entrada aqui bem bacana. Então dessa entrada a gente marcaria aí 68 pontos de stop e tentaria levar aí 4 para 1 mais ou menos. É o que daria para fazer. Mas se você fosse entrar pela 1 hora mesmo, hoje você estaria aí no sufoco aí de até mesmo poder tomar um stop aí, provavelmente, beleza? Então, por isso que a gente evitou. Por que a gente evitou essa daqui? Porque a gente teria uma venda um pouco mais acima. Por quê? Vender nesse ponto para depois vender de novo fica um pouco esquisito aí se a gente tomar esses dois stop aí de uma vez, beleza? Mas essa foi a ideia aí de a gente não fazer esse trade essa semana. Então, por isso que a gente não entrou em muitos trades pra gente não fazer besteira aí dentro da nossa conta, beleza? Então, essa foi a ideia pro Euro USD. Acredito aí na alta a partir desse momento, tá? Tava esperando ele voltar um ponto mais abaixo, por volta desse preço aqui, certo? Para ele fazer essa tendência aqui e subir no nosso preço. Então, teria essa compra um pouco mais confirmada, porque ele teria um alvo aqui muito bom pra gente aí levar, beleza? Mas não aconteceu, vamos ver o que pode acontecer a partir de agora. Provavelmente quem opera 15 minutos vai ter uma entrada aí agora dentro desse preço, tá? Então só para vocês verem. Ó, vamos ter aqui, tá? Uma zona aí de briga, certo?
E aí ele faz esse spring, que é o pulo aí, que eu normalmente pego o stop de todo mundo. E aqui ele perde o fundo, tá? Então o que acontece? Para quem opera os 15, vai ter a entrada aí por volta desse preço aqui, que a gente vai demarcar agora, que é o 17.720 e o 17.670. Então por volta desse preço. Ele já veio até o 61, tá? Então vamos ver. Vamos aguardar que ele ir até o 71. Provavelmente é uma resistência mais forte. E aí o que pode acontecer aqui dentro desse preço? Se ele vir aqui nessa zona, a gente começa a vender para chegar nesse preço. Se a gente tomar um stop, a gente vai tentar marcar uma fibo dessa ponta até onde ele for na máxima dele. E aí sim, a gente vai pegar uma retração dessa fibo para por volta dessa zona aqui, ó, tentar comprar ele novamente, beleza? Caso você tome stop aí no 15 minutos, você vai seguir no 15 minutos do mesmo jeito até bater neles. Senão você vai ficar pulando de par em par, vai acabar tomando stop em outros pares também. Beleza? Então essa é a ideia para quem está operando aí o 15 minutos nesse momento. Então a gente vai ter essa entrada com stop aqui na máxima. Se ele for ótimo, a gente pega essa operação, mas se ele perder, a gente espera ele voltar aí para tentar pegar a compra dele, para até chegar nesse preço aqui que a gente espera. Beleza? Então vamos ter um alvo muito bom aí a partir desse momento também. Então, a ideia vai continuar a mesma. Esse alvo aqui para mim vai ser um alvo de venda ainda, certo? Então, vamos tentar procurar por alguma coisa aqui que ele dá para compra. Eu queria que ele fosse um pouco mais para baixo, para a gente comprar aí bem melhor do que comprar aqui nesse meio aqui, beleza? Mas quem opera 15 minutos vai operando aí o 15 minutos tranquilamente. Já o SDCAD, tá? A gente fez uma entrada ontem. Qual que foi a ideia dele? A gente teria uma primeira compra aqui, certo? Então, dentro desse preço. A gente chegou a fazer umas compras aqui. Tentou comprar aqui também, certo? Para ele voltar por volta desse preço. Não voltou. E aí a gente acabou tomando um stop, se eu não me engano. Caiu, certo? E a gente tentou comprar de novo, porque sabia que ele poderia buscar um preço um pouco mais aqui em cima, certo? Por volta aqui desse preço aqui mais ou menos. Então por isso que a gente pensou na compra. Teve duas compras, aí a gente comprou por aqui, se eu não me engano, certo? Conseguiu levar uma boa pontuação, realizou tudo aqui e ele continuou o movimento. Não pegamos a baixa dele porque ele não mostrou nada num time menor. Então ele só mostrou o modo rompimento mesmo, que fez essa esticada bem bacana. E aí hoje ele veio buscar esse preço, que aí foi essa semana aí que a gente está olhando. Então eu peguei fibo dessa ponta, a última, então ele é exatamente 78, 71, essa zona de briga que ele está no momento. Então ele está em uma pequena consolidação, certo? Então se ele romper para baixo ele pode fazer esse movimento, ou como se ele romper para cima ele pode buscar esse movimento um pouco mais amplo. Então, pensando aqui, ou se não, ele pode até mesmo buscar um alvo de menos 27, mas a gente vai encontrar resistência aqui por volta desses patamares aqui, porque eles empurraram muito forte essa venda aqui, certo? Então, se esse preço vir exatamente aqui, ó, eles vão tentar defender para ele vir caindo novamente. Então, por isso que a gente vai realizar grande parte aqui do nosso capital que a gente colocou agora nessa compra, beleza? Então, pensando aí bem melhor, tá? O que a gente vai esperar? Vai esperar o rompimento exatamente numa hora aí que a gente está pensando desse cara. Então, ó, a gente vai ter um alvo aí mais ou menos de 2.600 pontos. A gente arriscou 140 pontos, então a gente vai ter aí um risco retorno de 18, tá? 18 para 1, mais ou menos dentro dessa operação. Beleza? Sendo que a gente já fez parcial, beleza? Então já fez uma parcial aqui e agora a gente está travado no 0 a 0 e agora é só deixar aí para tentar pegar esse movimento, beleza? A ideia foi que a gente pegou pelo 15 minutos, porque ele perde topo e ele volta aí exatamente nessa zona. Então ele voltou até uma zona um pouco menor, tá?
Então, ó, por que eu não marquei essa zona aqui, ó? Porque ele não volta no meu 61 nem no 71. Então, eu acabo esticando ela para esse ponto aqui exato. E ele vem do 71, do 78, foi no 78 que a gente fez a entrada aí, que ele fez essa acumulaçãozinha. Então essa foi a ideia do nosso trade. E agora deixar rolar, beleza? Caso ele rompa para baixo mesmo, pelo 15 minutos a gente tenta pegar ele. E caso você queira aumentar a mão, certo? Deixa ele passar essas resistências aqui e deixar ele voltar aí por volta desse preço e mete bala de novo. Então vai ter várias compras aí através desse preço se a gente conseguir pegar. Mas qualquer coisa a gente vai posicionando vocês para a gente tentar pegar os melhores movimentos e aproveitar, porque a gente vai aumentando a mão e conseguindo pegar esse movimento por inteiro aí até chegar no nosso alvo. Beleza? Então a ideia é essa por enquanto, mas qualquer coisa eu vou atualizando vocês. Já o GBP, a gente também evitou essa venda aqui de 4 horas, de 1 hora. Então a gente teria uma venda aqui por volta desse ponto, ó, exatamente 71. Já voltou numa zona aí de 88,60, tá? Que é uma máxima que ele faz, exatamente. Então se ele perder esse fundo aqui, ó, acredito que ele possa vir aqui dentro dessa compra, para depois a gente comprar e arrastar até esse preço aqui, mais ou menos. Então essa vai ser a ideia aí do que a gente está pensando. Então evitamos essa de 1 hora e estamos esperando essa aqui de 4 horas, beleza? Mas se a gente for ver aí pelo 15 minutos, vai ter uma experiência bem bacana, tá? Por quê? A gente vai ter essa alta, tá? Não conseguimos pegar. Tinha até uma divergência aqui. Daria para entrar aqui num candle institucional, tá? Daria para pegar essa compra. Mas eu não consegui ver exatamente no domingo. Tava fora aí. E aí não deu para pegar esse movimento. Mas a ideia foi o que? Ele perde fundo, ele volta aqui nessa zona. Daria para vender, tá? Ele vem, dá a oportunidade de jogar no 0 a 0, fazer parcial até de 2-1, tá? E aí ele volta esse movimento. Perdendo esse topo, ele é um movimento de alta agora, certo? Porque ele perdeu o topo máximo. Por que o topo máximo? Porque ele vem fazendo canais de baixa aqui, concorda? Então, a partir daqui, quando ele perde esse topo aqui para mim importante, ou esse, eu já sei que esse movimento ele pode ser de alta. Então, a gente teria uma compra, exatamente aí pelo 15 minutos, por volta aí dessa zona. Ele até já foi aí, tá? Ia mandar para vocês no 15, mas acabei nem vendo. Aí explodiu agora aí. Ele veio na zona exatamente aí às 10h30, tá? Então provavelmente aí pode ter grande chance de ele vir de novo aqui para ele subir lá naqueles patamar que a gente espera, beleza? Então essa análise aí de perda de topo a gente consegue compreender que a partir de agora ele pode fazer topos e fundos mais altos, ok? E aí ele vai fazendo essa possibilidade aí que pode acontecer, certo? Então dentro desse movimento a gente pode ver que essa zona aqui vai ser uma zona importante de briga até ele fazer um movimento legal aí no time maior, ó. Então para vocês compreenderem, vai ser mais ou menos dessa maneira, certo? Beleza? Então teria uma compra aí, certo? Por volta aí de 71, stop no fundo de 180 pontos, tranquilo, e levaria aí uns 5 para 1 mais ou menos, tá? Dentro dessa oportunidade. É claro que se você for entrar agora, você vai entrar no 61, com stop de 250 pontos e com alvo aí de 800 e pouco. Então seria quase um 3 para 1,5, tá? Então aqui também é tranquilo para a gente fazer essa entrada dentro desse movimento, beleza? Ele já entra um pouco diferente aí do euro, tá? Porque o euro a gente poderia até esperar esse tipo de movimento aqui, ó, também, ó. Mas ele não vem. Provavelmente o euro tá muito forte aí
para tentar fazer esse movimento aí, certo? Mas ele é similar ao euro USD. Então essa vai ser a ideia do GBP a curto prazo, entre 15 minutos, e o 4 horas lá a gente vai esperar aquela pontuação chegar lá em cima, beleza? Já o GBP JPY, a gente vai ter aí, evitou também essa mesma venda e expandiu para cima. Provavelmente ele pode vir buscar essa pontuação aqui um pouco mais abaixo, tá? E aí ele continuar esse movimento para chegar nessa zona. Essa zona também é uma zona de venda que a gente vai ter. Por quê? Da última vez teria uma venda aqui, daria para pegar, e teria uma venda de novo aqui, daria para pegar. Quando ele volta fazendo, daria para fazer uma venda que a gente tem até antecipou aqui, mas ele faz esse movimento. Então a gente tem uma wedge aqui, que é um movimento aí ao contrário que a gente vê, que é de rompimento. E aí tem a divergência aí que a gente consegue enxergar perfeitamente através das wedges, tá? Então ele faz esse movimento, quando ele volta a gente pega ele aqui, ó. Então ele até deu um calor na gente, ficou consolidado, mas depois começou a andar ao nosso favor aí. A gente realizou tudo aí por volta desse ponto. Queria comprar por aqui, não deu para comprar, se não me engano. Ele voltou tudo. Então agora ele está perdendo esse topo importante. Então provavelmente ele pode voltar aqui nessa zona para a gente comprar novamente. Beleza? Por quê, ó? Aqui ele começa a fazer topo maior, então aqui ele vai fazer fundo menor também, e aí topo maior, fundo menor, se isso acontecer. Então vai ter uma briga aqui por volta desse preço aqui futuramente, mas depois a gente conversa sobre isso aqui, quando chegar exatamente nesse preço. Mas esse preço aqui vai ser um preço de venda muito bom aí, dentro dessa lateralidade, porque ele tem um aqui, um topo, outro topo aqui, um fundo, outro fundo aqui. Então a gente está numa lateralidade aqui dentro desse movimento, beleza? Até ele fazer um rompimento para cima ou para baixo dele. Então a ideia é esperar mesmo, tá? A não ser se pegar em times menores, tentar pegar uma venda até chegar a esse ponto, ou tentar pegar uma compra rompimento aqui mesmo até chegar nesse ponto de venda, tá? Mas não aconselho, melhor ficar de fora aí, dentro desse par. Já o SDJPY, ele veio nessa zona, então uma zona de venda. Então a gente está pensando na venda ainda do ativo. Eu sei que ele não perdeu o fundo, tá? Seria mais bacana se ele perdesse esse fundo, mas ele encontrou uma grande resistência aqui, ó. Beleza? Então por isso que eu comentei com vocês que teria um triângulo aí dentro dessa posição, porque exatamente vai ter várias defesas aí até ele fazer o rompimento ou desse topo ou desse fundo aqui, e aí sim continuar a tendência aí do momento. Mas por enquanto a gente vai achando aí o movimento maior como um movimento principal. Então qual que foi o maior? A gente tinha uma zona aí, certo? Do gráfico diário, um pouco mais abaixo. Eu provavelmente acredito que ele venha cair um pouco mais para ele vir buscar essa zona, ó. Então exatamente a esse ponto a gente tem o 71, certo? Que ele veio aqui buscar essa zona. Então a gente teria uma entrada por volta aqui desse rompimento, porque ele começa a perder os topos, ok? Então é aquele negócio lá que a gente comentou, ó. Topos e fundos, tá? E aí o topo maior, fundo menor, então provavelmente ele possa fazer um topo aí maior desse movimento e depois fazer um fundo menor e a gente tentar pegar essa compra aí dentro desse movimento, beleza? Então pensando aí em time maior mesmo, seria uma bacana pensar na compra. Então aqui, exatamente nesse ponto, certo? A gente teria até uma compra mais específica aqui por volta desse preço, porque a gente sabia que aqui era uma compra mais legal, certo? Então aqui, ó, a gente conseguiria ver que exatamente 71 ele vem aqui, deixa esse pavio aí e vai embora, tá?
Então teria uma compra mais específica aí no gráfico de 1 hora. Agora ele fica bem consolidado por volta dessa zona, que é onde está a decisão dele aí no momento. Então, para quem não pegou essa venda, ele não voltou. A gente estava até esperando ele voltar aqui para pegar essa venda, mas ele já pegou e fez um rompimento, já caiu de uma vez aí, então não conseguimos pegar esse tipo de movimento. Então acredito que ele possa voltar nessa zona, fazer esse rompimento falso e dar uma estratégia para a gente. Então a gente está olhando o gráfico de 1 hora. A gente vai por 15 minutos em tentar achar essa estratégia para perder um fundo, certo? E depois voltar. Isso é o gráfico de 15 minutos que a gente vai esperar esse movimento. Beleza? Se esse movimento acontecer, a gente entra na venda. Senão a gente fica de fora aí e tenta ver possibilidades de compra que pode estar acontecendo dentro do time maior, que é o gráfico de 4 horas. Beleza? Então a ideia é de quando ele chegar nessa zona aqui de 110 e 400, a gente ir por 15 minutos e tentar achar essa configuração. Achou essa configuração, mete bala na venda, porque ele tem grande possibilidade de perder esse fundo de 71, 78 e ir embora aí para fazer um movimento bem legal de baixa. Beleza? Então essa vai ser a ideia do SDJPY. Beleza? E o último par aí que a gente analisa também. Então é bom a gente ficar de olho nesses movimentos aí bem bacana. Aí, ó, o ouro veio a explodir, certo? Agora só tirou a gente mesmo, certo? Então a gente agora vai esperar esse movimento. Se ele fechar esse candle aí de 15 minutos, daqui quando for 45, 11h45 mais ou menos, ele fecha, tá? E aí quando ele voltar a gente tenta pegar ele. Já o euro já começou a responder aqui. O SD também está continuando aí nosso movimento. GBP provavelmente pode vir nessa zona aí que a gente comentou. GBP, JPY não fazemos nada por enquanto. Teria aí pelo 15 minutos uma entrada de venda um pouco mais acima. E o SD aí que a gente comentou, beleza? Então esse é o vídeo aí da nossa semana. Caso você tenha alguma dúvida, algo a perguntar, pode perguntar aí pra gente no nosso grupo, beleza? Ou até particular mesmo, se você tiver vergonha aí de falar em público. Mas é isso, até mais aí dos nossos movimentos.